Você já presenciou uma criança revelar um segredo no meio de um velório? Já imaginou o que pode acontecer quando uma voz inocente interrompe o silêncio da despedida e muda o rumo de toda uma família? Era para ser um velório comum. Choro, dor, despedidas. Mas tudo virou um verdadeiro pesadelo quando aquela criança, de apenas 4 anos, apontou o dedo para o caixão do próprio pai e disse uma frase que fez todos se arrepiarem. Ninguém entendeu. Alguns acharam que era só imaginação infantil, mas o que veio depois, ninguém estava preparado para descobrir. Naquele momento, o que era um luto silencioso virou um labirinto de mistérios. Mentiras enterradas, pessoas escondidas na sombra, e um segredo que, uma vez revelado, nunca mais permitiria que aquela família fosse a mesma. Prepare-se para mergulhar em uma história real, intensa e inacreditável, porque no fim, nem todo velório é o fim. Às vezes, é só o começo. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acredita que as crianças conseguem ver o que a gente não vê? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. O cheiro forte de flores, misturado com o aroma da madeira encerada, tomava conta da capela. As luzes estavam baixas e o único som que se ouvia era o choro contido de alguns familiares. Lá no centro, o caixão fechado. Era como se até a morte quisesse manter segredo. O corpo de Eduardo estava ali, imóvel, selado para sempre. Aos 38 anos, ele era conhecido por muitos como um homem trabalhador, honesto, alguém que dedicou a vida à sua família. Mas naquela sala, o silêncio gritava mais alto do que qualquer palavra dita em vida. A esposa dele, Helena, segurava firme a mão do filho pequeno, Lucas, tentando manter a compostura. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar, mas era como se ela ainda não tivesse aceitado a realidade. Alguns familiares cochichavam num canto, amigos da empresa vinham prestar condolências e todos comentavam sobre o quão inesperada havia sido aquela morte. Um ataque cardíaco fulminante, diziam. Não teve tempo de pedir ajuda. Mas havia algo estranho no ar, um peso invisível, como se aquela sala estivesse guardando algo que ninguém ousava tocar. Lucas, o filho, permanecia quieto, observando tudo com seus grandes olhos castanhos. Para uma criança de 4 anos, ele era surpreendentemente atento. Não chorava, não perguntava, apenas olhava, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. E foi aí que um vento forte fez a janela estalar. Algumas velas tremularam. As pessoas olharam umas para as outras com desconforto, buscando uma explicação. A mãe apertou mais forte a mão do filho. Tudo parecia estar seguindo o protocolo de um velório comum. Até que, repentinamente, a criança soltou a mão da mãe. Caminhou até a frente do caixão e apontou com o dedo indicador. O que veio a seguir, ninguém jamais esqueceria. Quando Lucas estendeu o braço e apontou para o caixão, todos os olhares se voltaram para ele. A espontaneidade do gesto causou um silêncio ainda mais profundo do que o que já existia naquela capela. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. O menino ficou ali, parado, com o braço esticado e a boca levemente entreaberta. Seu olhar não era de medo. Era um olhar confuso, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Uma expressão que misturava inocência e dor. Uma dor que nenhuma criança deveria conhecer tão cedo. Helena correu até ele e o puxou de volta com delicadeza. Tentava sorrir para os outros, como se quisesse dizer, é só coisa de criança, está tudo bem. Mas por dentro, ela estava apavorada. Lucas não era do tipo que fazia drama, e aquela atitude parecia ter vindo de um lugar muito mais profundo. Filho, por que você fez isso? Ela sussurrou agachada à sua frente. O menino encarou a mãe com os olhos marejados. Ele colocou a mão no próprio peito e disse algo quase inaudível. Papai, tá aqui. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
As palavras foram ditas com tanta convicção, com tanta certeza, que por um segundo ela se perguntou se o filho estava tendo algum tipo de alucinação. Mas não. Lucas estava lúcido. E o que mais a perturbou foi o jeito como ele segurou seu braço e apontou de novo para o caixão. Só que dessa vez, seus olhos se moveram lentamente para o lado esquerdo da sala, onde ninguém estava. Ali, mamãe! Ele está ali! Os presentes começaram a notar o desconforto de Helena e os gestos de Lucas. Sussurros surgiram. Alguns acharam que o menino estava apenas expressando sua dor do jeito que conseguia. Outros, menos céticos, começaram a se olhar de forma inquieta. Afinal, não são poucos os que acreditam que crianças veem o que os adultos não conseguem ver. O que ninguém sabia era que aquelas palavras de Lucas não eram fruto de imaginação. Elas seriam a chave para um mistério que estava prestes a explodir e mudar tudo. Enquanto todos tentavam processar o que Lucas havia dito, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O garoto, com passos lentos, se afastou da mãe, ignorando os olhares fixos em sua pequena figura. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou novamente do caixão. Mas dessa vez, ele não apenas apontou. Ele fez algo que ninguém esperava. Lucas se ajoelhou diante do caixão e começou a bater levemente com a mão sobre a madeira, como se estivesse tentando acordar alguém que dorme profundamente. Era um gesto tão puro, tão doloroso, que algumas pessoas começaram a chorar sem entender exatamente por quê. "Papai, acorda! Você disse que ia voltar", sussurrou ele com a voz embargada. A atmosfera na capela mudou drasticamente. O ar ficou mais pesado. Algumas pessoas se levantaram das cadeiras inquietas. Era como se aquele gesto tivesse despertado algo no ambiente, uma presença invisível que passou a ser sentida por todos ali. A avó de Lucas, que até então estava sentada calada, levou a mão ao peito, surpresa. "Ele falou que o pai ia voltar", murmurou. Aquilo não fazia sentido. Eduardo nunca prometera nada do tipo. Pelo menos, não que alguém soubesse. Helena, pálida, puxou o filho com mais força dessa vez. Mas Lucas resistiu. Seus olhos estavam fixos na lateral do caixão, como se visse algo ou alguém bem ali. E foi então que ele disse, com a firmeza que só a verdade pode ter: "Ele não queria entrar aí, mamãe. Ele não queria ficar preso." Essa frase caiu como uma bomba. Um burburinho tomou conta do salão. Os mais religiosos começaram a rezar em silêncio, como se sentissem que havia algo errado naquele velório. Outros pegaram seus celulares discretamente, filmando aquela cena estranha que misturava ternura e desespero. Nesse momento, um dos amigos mais próximos de Eduardo, Marcelo, se aproximou da mãe e do filho. Ele era padrinho de casamento do casal, uma figura respeitada e, até então, equilibrada. Mas o que ele fez a seguir deixou todos ainda mais desconcertados. Ele se ajoelhou ao lado de Lucas, olhou dentro dos olhos da criança e disse: "O que você está vendo, garoto? Me diz, quem está aqui com a gente?" Lucas apenas olhou para Marcelo por um longo segundo e apontou para um canto escuro da sala, onde ninguém estava. Marcelo arregalou os olhos e caiu sentado no chão. Seu rosto ficou pálido como papel. Ele não disse uma palavra, mas naquele instante ele lembrou de algo que jamais deveria ter sido esquecido. E esse algo colocaria toda a história de Eduardo sob outra luz. Marcelo ainda estava no chão, pálido, respirando de forma acelerada. Ele não dizia nada, apenas encarava o canto escuro da sala para onde Lucas havia apontado. Havia um silêncio pesado no ar, como se todo o ambiente estivesse segurando o fôlego junto com as pessoas. Helena, completamente confusa, agarrou o filho nos braços e tentou consolá-lo. "Está tudo bem, meu amor. O papai está descansando agora, lembra?" Mas Lucas não ouvia. Seus olhos continuavam fixos no mesmo ponto, e foi nesse instante que ele soltou as palavras que ecoariam por muito tempo na mente de todos os presentes. "Ele está aqui. O papai está aqui com a gente."
Só que ele tá triste, muito triste. A frase foi dita com tanta certeza e tranquilidade que parecia impossível questionar. A avó de Lucas se levantou imediatamente, as mãos trêmulas. Algumas pessoas começaram a se benzer. O clima era de puro desconcerto. Um senhor idoso, que até então havia permanecido quieto, se aproximou de Marcelo e tentou levantá-lo. "O que foi isso, rapaz? Você viu alguma coisa? Fala, pelo amor de Deus!" Marcelo finalmente balbuciou, a voz baixa, quase como um sussurro. "Eu lembrei do que ele me contou uma semana antes de morrer. Mas achei que era só coisa da cabeça dele, um desabafo. Eu nunca pensei que pudesse ser real." Essa revelação caiu como um trovão. Todos se viraram para ele. "Contou o quê, Marcelo?" perguntou Helena, com um nó na garganta. Marcelo olhou para ela, com lágrimas nos olhos. "Ele me disse que estava com medo, que alguém estava atrás dele, que havia descoberto algo que não podia ser revelado. Ele me disse que, se algo acontecesse, para eu procurar no lugar onde ele ficou preso a primeira vez." Helena empalideceu. "O quê?" "Não sei o que ele quis dizer, mas agora isso. O Lucas vendo ele, dizendo que ele está aqui e triste. Não sei mais o que pensar. A tensão aumentava a cada segundo. O silêncio só era interrompido pelos soluços de algumas pessoas e pelos cochichos cada vez mais nervosos. Alguns queriam sair da capela. Outros não conseguiam se mover, como se estivessem presos ali por uma força invisível. Lucas, com os olhinhos ainda presos no canto escuro, disse a frase final que congelou o sangue nas veias de todos. "O papai não morreu. Ele foi calado." Helena deixou o filho escapar dos seus braços por um instante. As pernas dela tremiam. Marcelo, desesperado, levantou-se num pulo. E naquele exato momento, a porta da capela, que estava fechada desde o início do velório, se abriu sozinha com um estalo seco. A dúvida já não era mais se Eduardo estava presente em espírito, mas sim por que ele estava tentando se comunicar. E pior, do que ele precisava se proteger. A porta batendo sozinha foi o estopim. Algumas pessoas gritaram, outras correram para fora da capela sem nem olhar para trás. O medo já não era mais velado, era visível, palpável, dominante. Helena ficou paralisada, com os olhos arregalados e o coração disparado. Ela nunca tinha sido do tipo supersticiosa, mas ver o próprio filho dizendo que o pai estava ali, sentir aquela presença, ouvir a porta se abrir do nada, era impossível não acreditar que havia algo mais acontecendo. A irmã de Eduardo, Renata, uma mulher sempre cética, começou a chorar desesperadamente. Ela se ajoelhou diante do caixão e murmurava: "O que a gente não sabe, Dudu? O que você queria contar?" Lucas, por outro lado, parecia calmo, como se já estivesse acostumado com aquilo. Ele apenas sussurrou para a mãe: "Ele quer que a gente ache o lugar, aquele lugar onde ele ficou preso." Helena o olhou confusa. "Preso? Que lugar, filho?" Antes que Lucas respondesse, Renata se levantou de súbito, com o rosto transtornado. "Eu preciso contar uma coisa. Agora." Todos ficaram em silêncio novamente. "Há uns 2 anos, o Dudu apareceu na minha casa todo machucado. Disse que tinha sido um assalto, mas eu nunca acreditei. Ele estava nervoso, olhando por cima do ombro o tempo todo, e disse que, se um dia ele sumisse ou morresse, era para procurar no quartinho dos fundos da casa da nossa infância." Marcelo deu um passo à frente. "Foi isso. O lugar onde ele ficou preso pela primeira vez." Renata assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Helena tentou organizar os pensamentos. Sua cabeça girava. O marido nunca tinha falado nada disso para ela. Nenhum sinal de que havia alguém o ameaçando. Nenhum comportamento estranho, exceto pelo último mês. Agora tudo fazia sentido. Ele estava mais quieto, mais distante, como se estivesse com medo de algo que não podia dizer. "Vocês acham que ele foi assassinado?" murmurou um dos tios. Ninguém respondeu.
Mas todos pensaram a mesma coisa. O velório, que deveria ser um momento de despedida, agora se transformava em uma busca por respostas. Uma criança apontando para um canto vazio, um amigo lembrando de segredos, uma irmã revelando feridas antigas. E no centro de tudo isso, um homem que parecia ter muito mais a dizer depois de morto do que enquanto estava vivo. A família estava em choque. E a partir daquele momento, o luto deu lugar à investigação. Porque agora não era mais sobre aceitar a morte. Era sobre descobrir a verdade. Naquela mesma noite, o velório foi encerrado antes do previsto. Muitos dos presentes estavam nervosos demais para continuar ali. A imagem de Lucas apontando para o canto da sala e dizendo que o pai havia sido calado não saía da cabeça de ninguém. Helena decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Não só por ela, mas pelo filho. Algo dentro dela dizia que a chave para tudo estava no passado de Eduardo. Um passado que agora ela percebia, ele nunca havia compartilhado por completo. Horas depois, na casa onde a família morava, Helena abriu a velha caixa de documentos e fotografias de Eduardo. Fotos da infância, recortes de jornal, cartas antigas, e ali estava, uma imagem em preto e branco da casa onde ele havia crescido com a irmã, Renata. Ela reconheceu o velho portão de ferro e a fachada descascada. Mas o que chamou sua atenção foi algo escrito no verso da foto, com a caligrafia de Eduardo. O que ficou escondido lá atrás ainda me prende. Quartinho dos fundos. Helena sentiu o corpo gelar. Na manhã seguinte, ela ligou para Renata e Marcelo. Precisavam ir até a antiga casa da infância de Eduardo, onde hoje morava um primo distante que mantinha o imóvel quase abandonado. Chegaram no final da tarde. A casa tinha o cheiro forte de mofo e nostalgia. Parecia parada no tempo. No quintal, mato alto e silêncio. Ao fundo, o tal quartinho dos fundos. Uma porta baixa, de madeira velha, com um cadeado já enferrujado. "É aqui!" disse Renata com a voz embargada. Marcelo quebrou o cadeado com uma barra de ferro. A porta rangeu ao abrir, revelando um pequeno cômodo escuro, com uma janela trancada e paredes riscadas por desenhos infantis antigos. Um colchão velho no chão, uma cadeira quebrada e, num canto, uma caixa coberta por um lençol. Dentro da caixa estavam objetos que pareciam ter sido deixados às pressas. Um caderno com folhas arrancadas, uma pulseira infantil, um pedaço de papel dobrado com o nome Eduardo, escrito várias vezes, e uma fita cassete. Helena levou tudo para casa. Precisavam de calma para examinar aquele conteúdo. O que mais doía era a sensação de que Eduardo havia deixado pistas. E que ele havia vivido uma infância marcada por algo tão forte que ainda o assombrava na vida adulta. Naquela mesma noite, colocaram a fita em um gravador antigo que Renata achou em sua casa. A gravação começou com um som chiado e depois uma voz jovem, trêmula. Era Eduardo, ainda criança. "Se um dia alguém achar isso, é porque aconteceu. Eu não posso contar tudo. Eles disseram que vão machucar a mamãe, mas eu vi, eu lembro, e eu não vou esquecer." A gravação foi interrompida por um som brusco. Depois, silêncio. Helena, Renata e Marcelo estavam em choque. A fita revelava que Eduardo carregava traumas profundos desde a infância. E o mais assustador era a certeza de que alguém, em algum momento da vida dele, quis silenciar essa verdade. Eles ainda não sabiam exatamente quem ou o que estava por trás disso tudo. Mas agora tinham uma certeza. O Eduardo que todos conheciam era só uma parte da história. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Era do funcionário da funerária. Ele tinha assistido novamente às câmeras de segurança da capela, após os acontecimentos estranhos do velório, especialmente por causa do relato do menino. "Dona Helena", dizia a mensagem, "teve uma mulher que ficou o tempo todo no fundo da sala, sentada, encapuzada. Ela não chegou perto do caixão, não falou com ninguém. E no final, desapareceu sem passar pela porta da frente.
Helena sentiu um calafrio. Pediu para ele enviar as imagens. E quando assistiu ao vídeo, sentiu seu coração parar por um instante. A câmera mostrava claramente a presença de uma mulher de estatura baixa, usando um casaco escuro com o capuz cobrindo o rosto. Ela entrou na capela sozinha, ficou no fundo do salão durante toda a cerimônia e nunca olhou para ninguém. Seu corpo estava rígido, como se estivesse ali por obrigação, ou por medo. O mais assustador foi o final do vídeo. Em determinado momento, todos os presentes se viraram para ver a porta batendo sozinha. E quando a câmera voltou a mostrar o fundo da capela, a mulher não estava mais lá. Nenhuma porta lateral, nenhuma saída pelos fundos. Ela simplesmente desapareceu. Helena mostrou o vídeo para Renata e Marcelo. Os três assistiram várias vezes. E cada vez que reviam, a sensação de que aquela mulher sabia de algo aumentava. Quem seria ela? Sussurrou Renata. Talvez alguém do passado dele. Alguém que sabia a verdade, mas nunca pôde falar, respondeu Marcelo. Foi então que Renata se lembrou de uma história antiga, algo quase esquecido. Tinha uma mulher que morava perto da gente quando éramos crianças. Ela trabalhava como babá, cuidava de várias crianças da rua. Inclusive, ficou com o Dudu por uns meses quando meus pais estavam doentes. Você lembra o nome dela? Perguntou Helena. Eu acho que era Marta ou Marina, algo assim. Marcelo, que era o mais prático do trio, pegou o carro e sugeriu que fossem até o antigo bairro. Talvez conseguissem descobrir algo. Chegando lá, procuraram vizinhos antigos. Muitos já haviam se mudado, mas uma senhora idosa, Dona Conceição, ainda morava na mesma casa. Quando ouviram o nome, ela ficou séria. Marina, ela sumiu faz mais de 20 anos, depois de um escândalo feio. Disseram que ela sabia demais sobre certas famílias daqui e que andava dizendo coisas perigosas, até que um dia, puf, nunca mais apareceu. Helena, Renata e Marcelo se entreolharam. Você teria uma foto dela? Perguntou Helena. Dona Conceição revirou uma caixa antiga e puxou uma foto amarelada. Marina aparecia no fundo, meio desfocada, com um olhar misterioso. Era a mesma mulher do vídeo da capela. O sangue de Helena gelou. Agora, a pergunta que ecoava na mente dos três era clara. O que Marina sabia sobre Eduardo, que a fez voltar em silêncio no dia do seu velório? 2 dias após o enterro, Helena foi chamada ao cartório onde Eduardo havia registrado seu testamento. Aquilo a surpreendeu. Ele nunca havia mencionado que tinha feito um, muito menos que havia deixado qualquer coisa em segredo. Ela foi acompanhada de Marcelo e Renata. A sala do tabelião era simples, mas o clima ali dentro era de tensão pura. O advogado responsável pela leitura era um homem de meia idade, sério, com óculos grossos e uma voz pausada demais para a ansiedade de todos. Senhorita Helena, conforme consta em registro, o senhor Eduardo Rocha compareceu a este cartório cerca de 5 meses atrás. Ele deixou um testamento lacrado e com cláusulas restritivas. Pediu que só fosse lido após sua morte, e na presença da esposa, da irmã e de uma pessoa específica que ainda não compareceu. Que pessoa? Perguntou Helena, já de olhos arregalados. O advogado folheou os papéis e disse: uma mulher chamada Marina Lacerda. O nome caiu como uma bomba na sala. Helena e Renata se olharam sem acreditar. Mas essa mulher sumiu há anos, disse Renata. A gente acabou de descobrir que ela esteve no velório. Mas ninguém sabe onde encontrá-la agora. O advogado fez uma pausa desconfortável. Nesse caso, posso lhes mostrar apenas parte do conteúdo. As cláusulas completas exigem a presença dos 3. Porém, há uma carta lacrada que o Sr. Eduardo deixou com instruções específicas. Só pode ser entregue à esposa e ao filho. Ele retirou um envelope amarelo com a caligrafia familiar de Eduardo. Helena pegou com as mãos trêmulas. Sentia como se o coração fosse explodir. Dentro havia uma carta, escrito à mão, sem datas, sem assinatura.
Se você está lendo isso, é porque meu medo se confirmou. Eu pedi ajuda, mas não podia contar tudo. O que vivi na infância, o que descobri depois, foi demais para carregar sozinho. Marina sabe parte da história. Mas eu escondi algo de todos vocês, até do meu próprio sangue. Lucas já viu o que eu não pude falar em vida. Ele é a chave. Não o silenciem, como tentaram fazer comigo. O que está enterrado vai precisar ser desenterrado, mesmo que doa. Comecem pelo quartinho. Depois, encontrem a fita, a certa, e leiam o caderno preto escondido no cofre do quarto de hóspedes. O código é a data do nosso primeiro beijo, Helena. Me perdoem. Protejam o nosso filho. Helena não conseguiu conter o choro. As palavras do marido morto tinham peso, medo e amor ao mesmo tempo. Ela olhou para Marcelo, depois para Renata e então disse: a gente vai até o fim, não importa o que a gente descubra. O Eduardo merece descansar em paz. E o Lucas merece saber quem foi o pai de verdade. E pela primeira vez, desde o velório, Helena sentiu que não estava apenas enterrando o marido. Estava prestes a desenterrar a verdade. Naquela mesma noite, Helena mal conseguiu dormir. As palavras da carta de Eduardo ecoavam como um sussurro constante em sua mente. O pedido para proteger Lucas, a menção ao quartinho, a fita certa e agora ao cofre com o caderno preto. Mas o que mais a inquietava era por que Eduardo teria escondido tantas coisas assim? E se havia uma carta para ela, quantas mais poderiam existir? No dia seguinte, ela foi até a funerária. Pediu para falar com o responsável pelo preparo do corpo. Precisava saber se Eduardo havia deixado algo com ele, algum pedido incomum. O funcionário, um homem experiente e discreto, a recebeu em uma sala reservada. Senhora, normalmente não revelamos detalhes assim, mas o seu marido realmente fez algo fora do padrão. Helena gelou. Ele veio aqui uma semana antes de falecer, sozinho. Pediu para ver o modelo de caixão que usaria. Achei estranho, claro, mas ele disse que era por causa de um seguro de vida. Disse que queria garantir tudo perfeito para a família. Depois, ele me entregou um envelope e disse: isso aqui precisa ser colocado junto comigo, mas sem que ninguém saiba, nem minha esposa. Helena ficou em choque. Você colocou? Coloquei. Era o desejo dele. Mas agora, sabendo de tudo o que está acontecendo, se a senhora quiser, posso tentar recuperar. O enterro ainda está fresco. Sei que parece absurdo, mas talvez seja importante. Helena respirou fundo. Pensou em Lucas. Pensou nas palavras: não me silenciem. Faça isso. No mesmo dia, um pedido judicial foi feito em caráter emergencial. Graças às circunstâncias incomuns e ao conteúdo da carta já apresentada, a autorização foi concedida. E na manhã seguinte, com todo cuidado, o caixão de Eduardo foi aberto discretamente no próprio cemitério, longe dos olhares curiosos. Lá, entre o forro do caixão e o paletó de Eduardo, estava o envelope. Amassado, suado, mas intacto. Helena o pegou com mãos trêmulas. Ao abri-lo, encontrou uma nova carta. Se alguém chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Eu não estou em paz e vocês já devem ter percebido. A verdade é pesada. Me ameaçaram, me calaram. Mas se essa carta está sendo lida, talvez a justiça tenha uma chance. Há uma segunda fita. Ela não está no quartinho. Está na oficina abandonada do bairro antigo, dentro da caixa de ferramentas vermelha. Vocês sabem onde é. Lá tem imagens, provas, coisas que ninguém quis acreditar. Entreguem para a polícia. E não confiem em quem sempre pareceu confiável. Alguns rostos são mais perigosos que sombras. Helena sentiu as pernas falharem. Renata segurou seu braço. Marcelo leu o bilhete e disse: ele sabia que ia morrer. Ele sabia exatamente quem estava por trás de tudo. Helena segurou a carta contra o peito. Agora, o que antes parecia exagero, tinha virado prova. Eduardo não estava apenas deixando pistas. Ele estava implorando para ser ouvido.
2 dias depois da descoberta da carta no caixão, Helena decidiu fazer algo que estava adiando desde o início: visitar o padre que celebrou a despedida de Eduardo. Não porque acreditava que ele soubesse de algo, mas porque, no fundo, sentia que havia algo estranho no comportamento dele durante o velório. O padre Arnaldo era um homem idoso, discreto, conhecido por sua serenidade. Mas naquela cerimônia, ele pareceu desconcentrado, hesitante, quase nervoso em certos momentos. Helena não tinha dado importância na hora. Afinal, era uma ocasião carregada de emoção. Mas agora, com tudo o que tinha vindo à tona, ela precisava ter certeza. Marcelo e Renata foram com ela até a paróquia. Foram recebidos pelo padre, que os conduziu até uma pequena sala nos fundos da igreja. Helena foi direta. Padre, o senhor sabia de alguma coisa sobre o Eduardo? Sobre o que ele vinha enfrentando? Padre Arnaldo abaixou os olhos. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. E então disse: eu não deveria dizer isso, mas Deus me conhece e sabe que há momentos em que o silêncio vira pecado. O ar ficou mais denso na sala. Há cerca de 6 meses, o Eduardo veio até mim, confuso, assustado. Ele pediu sigilo e eu dei. Mas agora entendo que aquilo era um grito por socorro. Helena o encarava, tensa. O que ele disse? Ele contou que estava envolvido em algo sem querer. Disse que encontrou um documento antigo, numa obra em que trabalhava. Algo que implicava pessoas poderosas da cidade, gente com nome, com influência. Disse que, depois disso, passou a ser seguido. Recebeu ameaças veladas, bilhetes no carro, fotos de Lucas, da senhora, até do cachorro de vocês. Helena levou as mãos à boca, horrorizada. Eu pedi para ele ir à polícia, continuou o padre. Mas ele tinha medo. Disse que não confiava em ninguém, que talvez até entre os certos houvesse gente comprada. Ele me pediu: se algo acontecer comigo, diga à minha mulher que eu não fui covarde. Eu lutei, eu só perdi o tempo. As lágrimas desceram pelo rosto de Helena. Ele também mencionou uma mulher, acrescentou o padre. Marina. Disse que ela sabia mais do que qualquer um, mas que estava em perigo, e que, se ela reaparecesse no meu velório, era porque tudo estava prestes a vir à tona. Renata arregalou os olhos. Ela estava lá, no fundo da capela. Padre Arnaldo fechou os olhos, como em oração silenciosa. Então chegou a hora. A verdade não pode mais esperar. E minha filha, se você ainda tem o caderno preto que ele mencionou, leia com coragem. E não faça isso sozinha. Helena assentiu. O cofre seria o próximo passo. Mas agora ela sabia com clareza. Eduardo estava tentando salvar a própria família, mesmo depois da morte. E agora era ela quem precisava lutar por ele. Naquela noite, depois de ouvir a confissão do padre, Helena sentiu que não podia mais adiar. Pegou a chave do cofre no quarto de hóspedes, onde Eduardo mantinha alguns documentos, e digitou a combinação que ele havia mencionado na carta. A data do primeiro beijo deles. O cofre se abriu com um estalo seco. Lá dentro, além de documentos antigos e algumas fotos de família, havia o tal caderno preto. Um caderno grosso, de capa dura, que parecia ter anos de uso. Quando Helena abriu, o cheiro de papel envelhecido se misturou com o peso das primeiras frases escritas por Eduardo. Eu sei que isso pode acabar comigo, mas se eu não escrever, ninguém vai acreditar. E se me calarem, pelo menos terão algo concreto em mãos. As páginas seguintes estavam repletas de anotações. Nomes, datas, placas de carros, locais, eram registros meticulosos. Eduardo tinha documentado tudo, desde o dia em que encontrou um contrato adulterado numa obra pública até os encontros suspeitos entre figuras conhecidas da cidade e empresários de fachada. Havia fotos coladas com fita adesiva, cópias de e-mails impressos, esquemas de lavagem de dinheiro. E o mais alarmante: fotos recentes de pessoas seguindo Lucas na porta da escola. Eduardo havia tirado as fotos de longe, com medo de confrontar diretamente. Isso é grande demais.
sussurrou Marcelo. Isso não é só ameaça, isso é crime organizado, corrupção, extorsão. Renata, lendo por cima do ombro dele, murmurou. É por isso que ele teve tanto medo. Isso aqui poderia derrubar gente importante. Helena respirou fundo. Chegou a hora. Ela pegou o celular e discou. Polícia Civil, como posso ajudar? Meu nome é Helena Rocha. Meu marido faleceu há poucos dias em circunstâncias estranhas. E eu tenho provas de que ele foi silenciado por algo muito maior do que qualquer um pode imaginar. A senhora está segura? Por enquanto, mas não por muito tempo. Eu preciso falar com alguém de confiança, e eu tenho um caderno que pode mudar tudo. Em menos de uma hora, um delegado especializado em crimes contra o patrimônio e corrupção foi enviado até a casa. Um homem de fala firme, olhar sério, mas sem pose de estrela. Chamava-se Delegado Meireles. Ao abrir o caderno, ele leu as primeiras páginas em silêncio. E depois disse, isso aqui é muito maior do que vocês pensam. O que vai acontecer agora? Perguntou Helena. Agora começa a guerra. Mas fique tranquila. Se for verdade tudo o que está aqui, Eduardo Rocha não morreu em vão. Ele estava tentando fazer justiça, e agora vamos honrar isso. Naquela noite, a casa de Helena foi colocada sob proteção policial. Lucas foi levado para a casa dos avós em segurança e o caderno de Eduardo foi encaminhado diretamente para a Delegacia Central sob vigilância 24 horas. O chamado da polícia tinha sido feito. Agora, não havia mais como voltar atrás. A justiça tinha sido despertada. Enquanto a polícia analisava o caderno preto, Helena não conseguia tirar da cabeça uma última pista: o celular de Eduardo. Depois do velório, ela o guardara sem coragem de mexer. Mas agora, com tudo o que estavam descobrindo, sabia que poderia haver algo ali que complementasse o que já tinham nas mãos. Ela ligou o aparelho e, para sua surpresa, não estava protegido por senha. A tela inicial mostrava a foto de Lucas sorrindo, o mesmo sorriso que agora ela lutava para proteger. Abriu a galeria. Milhares de fotos, vídeos do filho, gravações do cotidiano, mas foi ao acessar a pasta chamada Pessoal que tudo mudou. Ali dentro havia apenas um único vídeo sem nome. Duração: 2 minutos e 47 segundos. Helena hesitou. Respirou fundo e deu play. A imagem tremia um pouco, parecia filmada com a câmera frontal em uma sala escura. Eduardo estava visivelmente abalado, com olheiras profundas e a voz embargada. Se você está assistindo isso, é porque eu não consegui escapar. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei, mas eles foram mais rápidos, e eu cansei de correr. Ele engole em seco, respira fundo. Achei coisas que não devia. Documentos, movimentações de dinheiro sujo em obras públicas, nomes de políticos, policiais, gente que sempre andou de terno e gravata fingindo ser do bem. Tudo registrado. Está no caderno preto, no cofre. Já deixei com a Helena o código, e se ela está vendo isso é porque achou. Helena levou a mão ao peito. Eduardo estava falando com ela diretamente. Lucas, meu filho, se você algum dia assistir isso, me perdoa. Eu queria ter te dado uma infância tranquila, sem medo, sem sombras. Mas a verdade é que a gente nunca está totalmente seguro quando resolve enfrentar quem manda no silêncio. O vídeo se aproximava do fim. Se conseguirem me calar, não deixem que calem a verdade. Eu não quero virar estatística. Eu quero que meu filho saiba que o pai dele teve medo, sim, mas que mesmo com medo, lutou até o fim. A tela ficou preta, e então um áudio adicional começou, em off. A fita que todos procuram não está comigo, está com Marina. Ela sumiu, mas ela sabe o que fazer. Se ela reaparecer, escutem o que ela tem a dizer. Helena pausou o vídeo. Sentiu as lágrimas caírem, mas não de desespero. Dessa vez, era uma mistura de dor e força. Ela enviou o vídeo imediatamente ao delegado Meireles e, em menos de uma hora, recebeu resposta. Isso é prova. E mais do que isso,
É testemunho. Vamos proteger sua família, senhora Helena. Mas a senhora precisa estar preparada, porque se Marina ainda está viva, muita gente vai querer impedi-la de falar. Naquela noite, enquanto Lucas dormia tranquilo sob escolta policial, Helena entendeu algo profundo. Eduardo havia deixado um legado. Não de herança ou propriedades, mas de coragem. E agora era ela quem precisava continuar a luta. Na manhã seguinte, ainda abalada pelo vídeo no celular de Eduardo, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o delegado Meireles. Dona Helena, encontramos algo no banco de dados de registros civis. Está no nome de Eduardo Rocha, mas ninguém sabia disso. O quê? Ela perguntou confusa. Uma certidão de nascimento registrada por ele há mais de 8 anos. Mas não consta nos documentos da senhora. Ele reconheceu uma filha com outra mulher. Helena ficou em silêncio. A mente girava em círculos. Uma filha? Sim, nome. Isadora Lacerda Rocha, filha de Eduardo e de uma mulher chamada Marina Lacerda. O mundo parou por alguns segundos. Marina? Helena sussurrou quase sem ar. Sim, aquela mesma mulher misteriosa. Aquela que esteve no velório. Ela não era só uma testemunha, era a mãe da outra filha do seu marido. O telefone quase caiu da mão de Helena. Renata, que estava ao seu lado, assegurou. Ele tinha outra filha, Rê, com a Marina. Renata arregalou os olhos. Isso explica tanta coisa. O desaparecimento dela, o medo dele. Talvez tudo isso não tenha sido apenas por causa das denúncias. Talvez ele estivesse tentando proteger alguém que ninguém sabia que existia. Meireles continuou do outro lado da linha. Nós cruzamos os dados e encontramos uma pista. Há registros de matrícula escolar de uma Isadora Lacerda em uma escola comunitária no interior. Não sabemos se é ela, mas a data bate, e a mãe registrada é Marina. Helena fechou os olhos. A revelação era dura, mas ao mesmo tempo preenchia lacunas que sempre estiveram ali. Eduardo passava muito tempo fora de casa a trabalho. Sempre tinha desculpas, sempre voltava com presentes para Lucas. Mas agora ela entendia. Parte daquele tempo era usado para ver a filha escondida. Mas por quê? Por que esconder uma filha? Talvez Marina estivesse fugindo. Talvez os dois tivessem feito esse acordo para proteger Isadora. E talvez, só talvez, Marina tenha voltado ao velório porque sabia que o tempo da verdade estava chegando. A senhora quer ir até essa escola? Perguntou o delegado. Quero. Agora. Já temos uma viatura a caminho. Vamos juntos, discretamente. Horas depois, Helena, Renata e Meireles chegaram a uma cidade pequena, escondida no interior. A escola era simples, cercada por árvores e um campo de terra batida. Ao perguntar pela menina, a diretora confirmou. Sim, Isadora estuda aqui. Mas está em casa hoje. A mãe dela pediu um afastamento temporário por questões pessoais. Ela deixou um endereço? Perguntou Meireles. Deixou, mas pediu sigilo. Disse que se alguém viesse procurá-la era para avisar antes. O delegado assentiu. Então avise. Diga que estamos aqui em nome de Eduardo Rocha e que a esposa dele quer conhecê-la. O silêncio pairou no ar. Minutos depois, a diretora retornou. Ela vai receber vocês, mas está nervosa, muito. Quando chegaram à pequena casa afastada, no final de uma estrada de terra, uma mulher surgiu à porta com uma jovem de cabelos escuros e olhos idênticos aos de Lucas. Ela segurava firme a mão da menina. Era ela, Marina, e a filha que Eduardo teve em segredo. O reencontro não foi fácil, mas foi verdadeiro. Helena, com os olhos marejados, encarou Marina e disse: Ele tentou proteger vocês. Agora é minha vez. E naquele instante as duas mulheres, tão diferentes, tão machucadas, tão conectadas por um homem que amaram de formas distintas, entenderam que estavam do mesmo lado. O lado de quem sobrevive. O lado de quem não aceita mais viver em silêncio. O clima dentro da pequena casa era tenso, mas não hostil.
Helena e Marina se sentaram à mesa da cozinha, com a presença do delegado Meireles e de Renata, enquanto Isadora brincava discretamente no quintal, sob a vigilância de um policial à paisana. Marina, visivelmente abalada, segurava uma caneca de chá com as mãos trêmulas. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelo cansaço, mas por anos de silêncio acumulado. Eu sei o que você deve estar pensando, ela começou com a voz baixa, que eu destruí o seu casamento, que eu roubei seu marido. Helena balançou a cabeça. Não estou aqui por isso. Estou aqui porque quero saber a verdade e proteger o que ele deixou. Marina respirou fundo. Eu conheci o Eduardo antes mesmo de vocês se casarem. Ele trabalhava como estagiário na prefeitura e eu era atendente de um café perto da obra. A gente se aproximou. Foi rápido, mas ele era comprometido. E eu, boba, me afastei quando soube que ele iria se casar. Helena apenas ouvia, o coração apertado, mas com a mente aberta. Anos depois ele me procurou. Disse que não conseguia esquecer, que queria saber de mim. E eu já estava com Isadora. Nunca contei a ele antes porque achei que não era justo, mas ele soube na hora. Olhou para ela e soube que era filha dele. Renata, sentada ao lado de Helena, sussurrou. Ele te amava? Marina hesitou, depois assentiu. Sim, mas ele também amava vocês. Era dividido. Tentava ser presente na medida do possível, sem causar confusão. A gente fez um acordo. Ninguém saberia, nem ela, nem vocês. Era o preço da paz. Mas essa paz custou caro, não é? Disse Helena, olhando para o vazio. Sim, Marina respondeu. Porque quando ele descobriu o que estava por trás daquele contrato público, foi aqui, nessa cidade, que ele encontrou as provas. E foi comigo que ele dividiu tudo. Me disse, se algo me acontecer, cuida dela, cuida das duas, e some. Mas se eu morrer de verdade, aparece. Eles precisam saber que eu não fugi. Helena respirou fundo. O nó em sua garganta parecia inquebrável. E por que você estava no velório? Porque era o combinado. Ele disse que se eu aparecesse, era porque tudo tinha ido longe demais. E porque alguém precisava mostrar que a história dele não era só morte, era amor também. Ainda que errado, ainda que escondido. O delegado Meireles interveio. Marina, você mencionou que Eduardo dividiu provas com você. Ainda tem algo? Ela assentiu. Levantou-se e foi até o quarto. Voltou com uma pequena caixa metálica. Dentro havia um pendrive. Aqui estão os vídeos, as imagens da negociação, as escutas que ele fez, cópias do que ele deixou no caderno. Mas tem mais. Uma conversa com um amigo dele, um tal de Marcelo. Helena e Renata se entreolharam surpresas. Marcelo? O Marcelo nosso? Sim, eles se encontravam às escondidas. E Eduardo desconfiava que ele tinha algo a ver com os vazamentos. Começou a gravar. Renata, chocada, levou a mão à boca. Não pode ser. Eu sinto muito, disse Marina. Eu também confiava nele. Mas depois que Eduardo morreu, ele nunca mais me procurou. E Eduardo sempre dizia, quem está perto demais, às vezes, é o que mais te afasta da verdade. Helena fechou os olhos. O homem que os acompanhou desde o início da investigação talvez estivesse envolvido na queda de Eduardo. A amizade entre eles não era apenas proibida, era perigosa. O silêncio da noite foi interrompido pelo som dos grilos e pelo vento cortante que soprava pelas janelas da pequena casa. Helena, ainda com a caixa de Marina nas mãos, sentia como se o tempo estivesse voltando. Como se ela finalmente estivesse se aproximando das últimas pegadas deixadas por Eduardo antes de desaparecer para sempre. O que aconteceu na última noite dele? Helena perguntou, olhando nos olhos de Marina. Marina respirou fundo. A lembrança parecia pesada. Ele estava agitado. Veio aqui por volta das 22 horas. Disse que precisava esconder algumas coisas. Trouxe o pendrive, um envelope com dinheiro e uma carta.
Disse que me deixaria instruções. Se não aparecesse no dia seguinte, era para sumir com Isadora. Me pediu perdão e chorou. Chorou como uma criança assustada. Ela fez uma pausa. Eu perguntei se ele estava com medo. Ele disse, não, eu estou decidido. E me abraçou. Foi a última vez que vi ele com vida. Helena apertava os punhos, o coração batendo com força. Marina continuou. Antes de sair, ele disse que se encontraria com alguém naquela mesma noite. Alguém que podia ajudar a virar o jogo. Não me disse quem. Só disse que, se desse certo, ele voltaria no dia seguinte para buscar a gente. Mas ele nunca voltou. O delegado Meireles imediatamente anotou tudo. Ele tinha dito onde seria o encontro? Sim, numa velha oficina abandonada na saída da cidade. A mesma onde escondeu a outra fita, segundo aquela carta do caixão. Vamos agora, disse Meireles, se levantando. Enquanto eles se organizavam para sair, Renata, pensativa, perguntou em voz baixa. Marina, você acha que esse encontro foi uma armadilha? Ela demorou para responder, mas seus olhos diziam tudo. Eu não acho. Eu tenho certeza. Quando chegaram à oficina, o local estava exatamente como descrito. Paredes mofadas, ferrugem por todos os lados e um silêncio que fazia o coração gelar. Era um lugar que gritava abandono, mas também segredos. Lá dentro, encontraram marcas de pneus recentes. E no fundo da oficina, numa caixa de ferramentas vermelha, coberta por panos sujos, um compartimento falso. Dentro dele, um pendrive, um pequeno bilhete escrito à mão. Se encontrarem isso é porque me encontraram também, mas talvez tarde demais. Eduardo, ao retornar para casa, o conteúdo do pendrive foi examinado. Eram vídeos de vigilância, áudios de reuniões comprometedoras e, no último arquivo, uma gravação feita com uma câmera escondida. A imagem mostrava Eduardo entrando na oficina, encontrando alguém de costas. Era Marcelo. Eduardo estendia a mão. Trouxe tudo, mas só se você prometer que minha família ficará segura. Marcelo olhava em volta, nervoso. Ninguém pode saber que estou te ajudando. Se descobrirem, é o meu fim também. Eduardo assentia, mas pela expressão em seu rosto, era claro. Ele não confiava. Ele já sabia. E mesmo assim, foi. A última noite do pai de Lucas foi marcada por coragem, desespero e uma traição silenciosa. A amizade havia virado a faca nas costas. E Eduardo sabia que estava indo para o abate. Após a descoberta do vídeo na oficina e da revelação definitiva da traição de Marcelo, Helena sentiu como se tivesse sido atingida por um caminhão em movimento. A dor não era só pela morte de Eduardo, era por tudo que ele carregou sozinho, inclusive a culpa. No dia seguinte, enquanto arrumava os pertences antigos do marido, encontrou um envelope pardo dentro de uma das gavetas da escrivaninha. Estava fechado, com o nome dela escrito na frente em letras caprichadas. Para Helena, se eu não voltar. As mãos tremiam. Ela se sentou na cama, respirou fundo e abriu. Dentro havia uma carta longa, escrita com tinta azul de forma cuidadosa. Meu amor, se você está lendo isso, eu falhei, não consegui voltar, não consegui te proteger como prometi no altar. Me perdoa. A primeira frase já rasgava o peito. Você sempre foi minha fortaleza. Mesmo quando eu mentia por medo, mesmo quando o silêncio me corroía por dentro, você seguia ao meu lado, acreditando em mim. Eu te amei em cada gesto, em cada manhã em que Lucas sorria, em cada abraço antes de dormir. Mas também te traí, não com o coração, mas com o silêncio. Helena sentiu os olhos se encherem. A carta continuava. Você tem todo o direito de me odiar, de achar que sou covarde. Mas eu preciso que você saiba, tudo o que fiz, inclusive esconder Isadora, foi por proteção. Eu tentei fazer as coisas da maneira certa. Tentei consertar o que nunca deveria ter começado, mas estava preso, envolvido demais, com medo de te perder e, ao mesmo tempo, com medo de deixar uma filha crescer sem pai.
A dor de cada frase se misturava à ternura de um homem quebrado por dentro. Marina nunca foi uma ameaça, foi uma consequência, um erro que virou responsabilidade. Uma vida que veio antes do nosso recomeço. Eu achei que podia administrar tudo, mas errei. E você, mais do que ninguém, merecia a verdade. Helena segurava a carta com força, o papel úmido pelas lágrimas. Se eu não voltar, cuide de Lucas. Ele é luz. Ele é você em forma de riso. E se um dia ele perguntar por mim, diga que eu fui imperfeito, mas que nunca deixei de amá-lo. Diga que o pai dele morreu tentando fazer o que era certo. E diga, por favor, que o último pensamento que tive foi você. Helena abraçou a carta contra o peito, o corpo tremendo de emoção. Renata, parada na porta, enxugava os olhos em silêncio. Ele nunca teve a chance de entregar, disse a irmã. Não, mas ele teve a coragem de escrever, e isso muda tudo, respondeu Helena. Aquela carta não apagava os erros, mas mostrava o que muitos se recusavam a enxergar, que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é aquele que, mesmo partido, ainda tenta proteger. Com a cabeça cheia de lembranças, cartas e revelações, Helena decidiu que era hora de fazer algo que vinha evitando há dias: arrumar o quarto de Lucas. Queria devolver um pouco de normalidade à rotina do filho, que agora dormia sob escolta policial e carregava nos ombros a intuição inocente de ter visto o pai mesmo após a morte. Enquanto dobrava as roupinhas e organizava brinquedos, algo lhe chamou a atenção. Entre a pilha de desenhos feitos por Lucas, havia uma folha rasgada de caderno. Não era uma das folhas coloridas que ele costumava usar para fazer casinhas ou monstros. Essa estava dobrada, amassada e guardada debaixo do colchão. Helena abriu o papel. Era um desenho. Nele havia um homem de terno preto, deitado dentro de um caixão. Ao lado dele, outra figura, menor, sorrindo, com o rosto borrado de lápis. Acima, Lucas havia escrito com letras grandes e tortas: "Papai está aqui, mas ele não quer dormir." Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. No canto inferior do papel, mais palavras. Ele disse para eu esconder a coisa importante no guarda-roupa, a caixa preta. O coração de Helena disparou. Correu até o armário do filho, abriu todas as gavetas, retirou roupas, brinquedos, livros, e então, lá no fundo, bem atrás de uma pilha de mantas, ela encontrou uma caixa de sapatos encapada com fita isolante preta. Ao abrir, encontrou um pequeno gravador digital. Lucas devia ter pego escondido da mochila de Eduardo, ou talvez Eduardo mesmo tenha entregue a ele em um momento de urgência. Um último pedido de confiança feito por um pai desesperado. Helena apertou o play. A gravação começou com chiados. Depois, a voz de Eduardo. "Se você está ouvindo isso, é porque a verdade precisa de todas as provas." Essa gravação foi feita na casa do Marcelo, durante um dos nossos últimos encontros. Eu comecei a suspeitar dele quando os detalhes dos meus passos começaram a vazar. A seguir, uma conversa abafada se iniciava. "Eduardo, a fita está comigo, mas você tem certeza de que posso confiar em você?" Marcelo, voz identificável. "Claro, cara, eu tô contigo. Só deixa essa fita comigo. Eu vou mostrar para quem pode realmente ajudar." Eduardo: "Não, não agora. Você sumiu na última reunião. E a Marina, ela disse que alguém nos entregou. Só pode ter sido alguém de dentro." Marcelo, irritado: "Tá me chamando de traidor agora?" Eduardo: "Eu tô dizendo que, se algo me acontecer, você vai saber que eu descobri tudo." A gravação termina com um silêncio pesado e um som metálico ao fundo, como se Eduardo tivesse desligado o gravador e o escondido rapidamente. Helena ficou paralisada. O filho tinha guardado, sem saber, uma das peças mais importantes de toda a investigação. Lucas, em sua pureza, havia protegido aquilo como um tesouro, apenas porque o pai pediu. Ela o abraçou com força naquela noite.
E mesmo sem dizer palavra, Lucas entendeu. O pai dele tinha deixado uma missão para todos, mas uma proteção especial só para ele. Naquele momento, Helena viu nos olhos do filho a mesma coragem de Eduardo e prometeu a si mesma. Ela não deixaria o nome do marido ser esquecido, nem as verdades enterradas com ele. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para levar Lucas à casa dos avós, onde ele ficaria temporariamente sob proteção policial, Helena percebeu que a mochila dele estava mais cheia do que de costume. Ao abrir o zíper, viu que entre os lápis de cor e os cadernos de atividades havia um papel dobrado de forma estranha, como se alguém tivesse amassado às pressas. Ela desdobrou cuidadosamente. Era um pedaço rasgado de bilhete, escrito com caneta azul, como se tivesse sido arrancado de um bloco de notas. As palavras eram poucas, mas absolutamente perturbadoras. Se ele não entregar, finalize. A criança não deve suspeitar. Assinatura M. Helena sentiu a garganta fechar. A mão começou a tremer. Chamou imediatamente o delegado Meireles, que apareceu menos de uma hora depois. Ele analisou o bilhete com luvas e lupa, tirando fotos e separando em envelopes para a perícia. Isso muda tudo, ele disse. Não estamos mais falando apenas de um assassinato por vingança ou desespero. Isso aqui prova premeditação. Prova que havia uma rede. E pior, que Lucas também estava em perigo. Helena ficou em silêncio, abraçada ao filho. Ele, alheio ao caos adulto, apenas segurava o boneco preferido enquanto cantarolava baixinho. Foi então que uma pergunta perturbadora surgiu na mente de todos. Como esse bilhete foi parar na mochila de Lucas? A resposta não demorou. No mesmo dia, uma análise das câmeras de segurança da escola revelou algo inquietante. 2 dias antes da morte de Eduardo, um homem entrou discretamente na escola com crachá de visitante. Conversou com uma funcionária, entregou um material esquecido por um dos pais e saiu sem levantar suspeitas. A funcionária era nova, não conhecia os pais ainda. Descreveu o homem como amável, com fala mansa e usava um paletó azul marinho. Helena gelou. Marcelo sempre usava azul marinho. O delegado balançou a cabeça. Ele pode ter tentado plantar provas ou eliminar as que já estavam sendo coletadas. Esse bilhete na mochila foi um aviso, ou talvez um erro. Mas agora ele está nas nossas mãos. Naquela noite, uma operação foi montada para localizar Marcelo. Mas ele não foi encontrado em casa, nem na empresa. Celular desligado, nenhum movimento bancário. Desaparecido. Helena olhou para o filho dormindo e sussurrou. Eles queriam te tirar de mim. Mas você foi mais forte que todos eles, porque você carregou a verdade, mesmo sem saber. O bilhete rasgado, escondido na mochila de uma criança, era mais do que uma pista. Era a prova viva de que Eduardo havia deixado uma guerra em andamento. E agora, ninguém mais sairia ileso. O sumiço de Marcelo acendeu o alerta máximo nas autoridades. O delegado Meireles reforçou a proteção a Helena, Lucas, Marina e Isadora. Mas mesmo com a segurança redobrada, o sentimento de insegurança era sufocante. Era como viver à beira de um precipício sem saber quando ou como o chão iria ruir. Foi então que, numa tarde abafada de quinta-feira, o telefone da delegacia tocou. Uma ligação anônima, voz distorcida por um modificador. Se querem saber onde está o Marcelo, vão até o mirante da Serra Velha, mas vão sozinhos, sem polícia. O delegado, experiente, sabia que isso podia ser uma armadilha, mas também sabia que cada segundo de espera podia significar o fim de uma oportunidade única. Ele decidiu ir. Levou apenas um investigador de confiança, e Helena, que insistiu em ir junto. A estrada até o mirante era tortuosa, envolta em silêncio. Ao chegarem, encontraram um carro abandonado, com as portas destrancadas. Era o carro de Marcelo. E ali, sentado na beira do mirante, estava ele, vivo, mas destruído.
Olhos fundos, rosto pálido, mãos tremendo, como se o peso de tudo que havia feito estivesse esmagando sua alma. Helena foi a primeira a falar. Por quê? Marcelo não respondeu de imediato. Depois, com a voz rouca, murmurou. Eu fui fraco. Eles me ofereceram dinheiro, segurança, e eu aceitei. Achei que poderia controlar. Mas quando vi o Eduardo prestes a entregar tudo, eu não consegui impedir, mas também não consegui puxar o gatilho. Helena sentiu o sangue ferver. Você entregou meu marido. Sim, ele admitiu. Mas eu não esperava que eles fossem tão longe. Achei que iam calá-lo de outro jeito. Nunca pensei que ele morreria. Quando vi o corpo, eu quis sumir. Eu sou um covarde. O delegado interveio. Você tem duas escolhas agora. Ou segue fugindo até eles te encontrarem, ou fala tudo. Agora, com nomes, provas, lugares, e ajuda a derrubar essa rede de uma vez por todas. Marcelo respirou fundo. Eu gravei tudo, desde o dia em que começaram a me cooptar. Tenho arquivos, conversas, transferências bancárias, estão num pendrive escondido no painel do meu carro. Librei uma lista com todos os envolvidos, inclusive um nome que vai abalar essa cidade inteira. Helena, em choque, perguntou. Quem? Marcelo olhou nos olhos dela. O prefeito. A revelação caiu como uma bomba. O homem mais respeitado da cidade, símbolo de integridade e progresso, era, na verdade, o elo mais alto de uma corrente podre. Marcelo entregou o pendrive ao delegado. Façam o que ele queria. Eu já perdi minha alma, mas talvez ainda dê tempo de salvar a verdade. Naquela noite, o conteúdo do pendrive foi divulgado para o núcleo de inteligência da polícia. Vídeos, extratos, áudios, e-mails. A teia se fechava. Eduardo havia morrido por isso, mas a verdade tinha finalmente um nome, um rosto e uma chance. A repercussão das provas entregues por Marcelo foi instantânea. No dia seguinte, manchetes tomaram os jornais e noticiários locais. Prefeito investigado por corrupção, extorsão e cumplicidade em assassinato. A cidade mergulhou no caos. Protestos começaram a se formar. Agentes públicos foram afastados e a rede de corrupção que há décadas operava sob os panos finalmente começou a desmoronar. Helena, em silêncio, acompanhava tudo de casa. Com Lucas em seu colo e Isadora brincando no quintal com Marina, ela sentia um misto de alívio, dor e paz. Paz pela primeira vez desde aquele velório sombrio, onde tudo havia começado. Naquela noite, sentou-se com Lucas para uma conversa. Filho, lembra quando você disse que o papai estava aqui e que ele estava triste? Lucas assentiu, os olhos atentos. Agora ele não está mais. Porque a gente fez o que ele pediu, a gente falou a verdade, e ele pode descansar em paz. O menino sorriu. Eu sonhei com ele essa noite, mamãe. Ele estava sorrindo e disse, obrigado. Helena abraçou o filho com força. Dias depois, uma cerimônia simbólica foi organizada. Não era um novo velório, era um ato de reconhecimento. Eduardo foi homenageado como cidadão de coragem, como pai que não se curvou diante do medo, como homem que escolheu a verdade, mesmo sabendo o preço. A capela estava cheia, não de tristeza, mas de aplausos. Renata discursou com a voz embargada. Marina assistiu de longe, discreta, mas emocionada. E Helena, ao subir no púlpito, disse apenas uma frase. Eduardo Rocha morreu tentando salvar o futuro. Hoje, o futuro salva o nome dele. Aplausos tomaram conta do lugar, e foi então que algo inesperado aconteceu. Na saída da capela, Lucas parou na mesma porta onde tudo havia começado. Olhou para o canto da sala e disse com um sorriso, Mamãe, ele está ali de novo, mas agora ele está indo embora. Helena se ajoelhou ao lado do filho, abraçando-o. Então deixa ele ir, meu amor, porque ele já fez o que precisava fazer. Lucas acenou com a mão. Depois, saiu correndo com Isadora para brincar. E naquele instante, Helena entendeu o que era o verdadeiro final feliz.
Não era o fim do sofrimento, era o recomeço da vida, com a verdade ao lado. Eduardo não morreu em vão. Ele deixou um legado. E a maior herança que deu ao mundo foi a coragem de não se calar. Se essa história tocou o seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, a gente nunca sabe o que alguém está enfrentando por trás de um sorriso calado. Comenta aqui embaixo. A verdade nunca morre. Vamos mostrar que existem pessoas que ainda acreditam em justiça, em coragem e em recomeços. E se você já viveu algo parecido, um segredo revelado, uma perda inexplicável, uma verdade difícil de encarar, conta nos comentários. A sua história pode inspirar ou consolar alguém que está precisando. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Agora respira fundo. Pensa por um instante. Quantas pessoas ao nosso redor carregam verdades escondidas por medo, por vergonha, por amor? E quantas, como Eduardo, escolheriam o caminho mais difícil só para proteger quem amam? A verdade pode doer, mas o silêncio muitas vezes mata muito mais. Que essa história sirva de alerta, de consolo e principalmente de esperança. Porque no fim das contas, a justiça pode até demorar, mas quando chega, ela cura.